Certinho, vamos para a parte 2 então, a missão. Pessoal, agora nós vamos trabalhar os conceitos de habitat e de nicho ecológico, que eles estão aí, porém, eu separei aqui para você também. E eu quero dar algumas pinceladas a mais nesse conceito de habitat e vou precisar que você anote umas coisinhas aí, viu? Então fica com seu material a postos aí, porque eu vou precisar que você anote algumas coisinhas extras, tá? No que se refere a esse conceito aí de habitat. Vamos lá então. Bom, no conceito que eu separei para vocês aqui, está dizendo que o habitat é o local que possui as condições geográficas, físicas para o desenvolvimento ou para a existência de uma espécie animal ou vegetal, ok? Bom, então o habitat, na verdade, ele é aquele local que oferece as melhores condições de sobrevivência. As geográficas, as físicas, os recursos. É o local que para aquela espécie é o ambiente ideal para ela sobreviver. Só que o mais curioso e engraçado é que para que um habitat seja realmente ideal, vou repetir, para que um habitat seja realmente ideal, ele precisa ter o que nós chamamos de resistência ambiental. Vou falar de novo. Resistência ambiental. Professor, que bicho é esse de resistência ambiental? Vou explicar. Resistência ambiental é algum fator que limite o crescimento da espécie. Fator ambiental, resistência ambiental, são fatores que limitam o crescimento da espécie. Anotou não? Anota aí, gente. Anota aí, hein? Anota aí. Acorda? Resistência ambiental são fatores que limitam o crescimento da espécie. No habitat não pode ser tudo perfeitinho, não. Tem que ter alguma coisa para limitar o tamanho da espécie. Por exemplo, o predador, ele é a resistência ambiental para a presa, porque ele come a presa e não deixa a população crescer demais. Mas sabe o que é muito curioso? A presa é resistência ambiental para o predador. Aí você fala assim, professor tomou remédio demais e está doidão. Como que a presa pode ser resistência ambiental pelo predador? Ela está sendo comida. Amigão, presa, ela realmente é a que é comida, é a que é devorada. Mas ela não fica lá esperando com a plaquinha escrita me come não, parceiro. Ela foge, ela corre, ela dá no pé, ela dá o pira, ela vai fazer de tudo para não ser pega. E se o predador realmente não der conta de pegar ela, no outro dia ele vai estar mais fraco. Vamos pegar um exemplo bem interessante, são os leões. Nas sociedades de leões, geralmente as fêmeas caçam. E o leão é um animal que tem um metabolismo muito acelerado, ele é um felino com metabolismo muito acelerado e ele gasta energia demais. E de cada 10 investidas das fêmeas na caçada, geralmente no máximo 2 dão certo. E aquelas 2 que deram certo vão ter que alimentar o bando inteiro. E se uma só der certo? E se nenhuma der certo naquele dia? Vai ficar todo mundo com fome. No outro dia eles estão mais fracos para caçar. Então não só o predador é uma resistência ambiental para a presa, como a presa é uma resistência ambiental para o predador. E relevo, doenças, clima, tudo são resistências ambientais que fazem com que as populações não fiquem ultrapassando o seu limite de crescimento, tá? Professor, cativeiro é habitat? De jeito nenhum.
Porque o cativeiro é um ambiente artificial e ele falta resistência ambiental. Por isso que o animal que vive em cativeiro geralmente não reproduz. Pode acontecer, mas é raro haver reprodução em cativeiro e geralmente quando tem reprodução de animal em cativeiro é porque ele nasceu no cativeiro. Você não fala que o animal sobrevive em cativeiro, porque o animal não sobrevive em cativeiro, ele vive em cativeiro. Ele tem comida na hora certa, se ele adoecer ele tem veterinário, ele tem remédio, ele vive, ele tem a vida tranquila ali. Gente, do jeito essa situação no nosso país, vou ser muito sincero, tem muito animal de cativeiro que tá levando a vida melhor que a nossa. Tem um zoológico da Austrália, que na época de muito calor, eles fazem um suco natural, colocam pedaços de fruta dentro, congela e solta aqueles pedaços de suco congelado com pedaços de fruta para os animais lamberem e comerem as frutas. Meu jovem, você sabe quanto é que está custando um picolé de fruta? Tô te falando que vem cativeiro, tá mais bacana. Vocês sabiam que tem, nesse mesmo zoológico, chega final de ano, eles fazem uma massa proteica, enchem de fruta e dão um panetone pros bichos. Eu não sei se você prestou atenção, se você me escutou. Panetone. Sabe panetone? Panetone tipo da Balduco, tá? Eles dão um panetone pros bichos. Meu amigo, eu não sei quanto tempo tem que eu não compro um panetone desses bons mesmo, desses que vem na lata, desses panetone de rico mesmo. A gente compra esses panetone feito nessas redes de supermercado que a gente não pode falar o nome, né? Mas que você põe um pedaço do panetone na boca e faz, ó, com a boca seca, né? Que não fica nem saliva mais na boca. Mas você pensa bem, os bichos estão ganhando panetone. Meu sonho é viver em cativeiro. Então o que acontece? Cativeiro não é habitat, porque não é uma sobrevivência, ele está vivendo ali. Bacana? Entendeu? Legal. O próximo conceito que eu preciso trabalhar com vocês e que é muito importante é um conceito chamado nicho ecológico. E às vezes os livros ou mesmo a internet, às vezes o cara que está te dando aula não consegue te dar uma forma prática de entender o que é o nicho ecológico. Então eu vou tentar colocar esta forma mais clara para você. Nicho ecológico é o papel, é a função que aquela espécie exerce dentro daquele ecossistema, ok? É o quanto ela é importante para que aquele ecossistema vá fluir bem. Então o carnívoro ele é importante porque ele cumpre o papel de se alimentar do herbívoro. O herbívoro é importante porque ele cumpre o papel de comer o vegetal e cumpre o papel de ser alimento para o carnívoro. O predador que só caça à noite é importante porque tem presa que só sai à noite. Então, todo ser vivo ele tem um papel que ele desempenha, que tem muito a ver com o conjunto de hábitos alimentares dele. Geralmente o que ele come, quando ele come, porque ele come. E isso faz com que ele exerça um papel importante dentro do ecossistema. E que a saída daquele animal dali pode causar um baita de um desequilíbrio no ecossistema se ele for retirado de lá, porque, como eu já disse, ele cumpre uma função ali dentro. E essa função que ele cumpre ali dentro, ela é bem importante. Certo? Bom, vamos prosseguir aqui. Depois do nicho, a gente já vai começar, né? A gente já vai cair falando de cadeia alimentar. Bom, eu preciso que você compreenda o seguinte. Cadeia alimentar, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho essa imagem, pior que não. Tudo bem. Cadeia alimentar é um dos primeiros assuntos que a gente trabalha na ecologia, porque ela é um assunto muito fundamental dentro da ecologia. A gente precisa conhecer a cadeia alimentar para entender como que a relação de alimentação e de sobrevivência das espécies
dentro de um ambiente natural, ok? Isso é de suma importância. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam, que seja trabalhado com vocês dentro da cadeia alimentar, é o que é a cadeia. A cadeia nada mais é do que a sequência com a qual os seres vivos se organizam para se alimentar, se nutrir. Existe uma ordem nutricional, existe uma sequência nutricional. Nós damos nome para essa ordem, para essa sequência nutricional, tá? Nível trófico. Cada um desses indivíduos que você está vendo aqui embaixo nessa cadeia está ocupando o que a gente chama de nível trófico. Cada um deles tem um nível trófico, tá? Cada um deles está posicionado em um nível de nutrição. Trófico vem de trófos, que é nutrição. Cada um deles está posicionado no nível de nutrição, e esse nível de nutrição é muito importante. O segundo ponto que eu quero que você veja é quais são os componentes da cadeia alimentar. E nisso eu vou querer que você anote aí no seu caderno. Coloca assim no seu caderno, bem do jeitinho que eu vou falar. Componentes da cadeia alimentar. Você tem que saber quais são os componentes da cadeia alimentar e tem que saber também qual é a característica que eles têm, ok? Então precisa saber quais são os componentes da cadeia alimentar e que tipo de característica esses componentes da cadeia alimentar possuem. Bom, é o seguinte. Aqui, de cara, colocando um pontinho vermelho aqui em cima, você tem o primeiro componente da cadeia alimentar. É o chamado produtor. O primeiro componente da cadeia alimentar é o produtor. Produtor geralmente é um vegetal, uma alga, ou se não, o que nós chamamos de fitoplâncton. O que é um fitoplâncton? É um micro-organismo de natureza vegetal que vive na superfície da água. Então, o fitoplâncton, ele é de natureza vegetal. A alga não é um vegetal, ela é do reino protista, mas se comporta em alguns momentos, determinados momentos, como um vegetal. E o próprio vegetal em si. Eles são produtores. Por que nós vamos dizer que eles são produtores? A cadeia alimentar não é a sequência onde um indivíduo se alimenta do outro. Se a cadeia alimentar é a sequência de onde um indivíduo se alimenta do outro, isso tem que começar em algum lugar. Isso precisa ter um ponto de partida. E o ponto de partida é o indivíduo que não se alimenta de ninguém. E para isso ele tem que ser autótrofo. O que quer dizer autótrofo? Capaz de produzir os seus próprios nutrientes, porque daí ele não vai precisar se alimentar de ninguém, entendeu? Então é onde se encaixa o vegetal, a alga, o fitoplâncton, porque eles têm a capacidade de fazer um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese é um processo de produção de nutrientes. É um processo de produção de nutrientes. Então, o produtor recebe esse nome de produtor porque ele é autótrofo, ele é capaz de produzir o seu próprio nutriente. Então, ele não come ninguém, ele não come nada. Ele se alimenta sozinho ao fazer a fotossíntese. Por isso, ele é o produtor. E ele ocupa o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Certo? Esse vegetalzinho que vocês estão vendo aqui embaixo, ó galera, esse vegetalzinho aqui, ele ocupa o primeiro nível trófico da cadeia, porque
é nele que a cadeia começa, porque ele é o que faz fotossíntese. Depois do produtor, o segundo componente da cadeia alimentar, que você vai anotar aí no seu caderno, é o consumidor primário. Quem a gente está usando de exemplo de consumidor primário é esse grilinho aqui embaixo, tá? Esse grilinho aí embaixo é o nosso consumidor primário. Por que o nosso grilinho é o nosso consumidor primário? Porque ele é o primeiro a comer, a consumir. Quem? O produtor, que é a nossa plantinha aqui do lado. Então, o grilinho que está aqui embaixo come a plantinha que está aqui do lado. O nosso grilinho é o consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem. E a característica fundamental dele é que ele precisa ser herbívoro, ou seja, ser herbívoro quer dizer que ele se alimenta de vegetal, porque ele vai comer o produtor. Então ele precisa ser herbívoro ou onívoro. Onívoro se alimenta de carne e vegetal, mas de um jeito ou de outro, esse consumidor primário precisa se alimentar de vegetal, porque ele come o produtor. Entendeu? Então esse bichinho tem que ser herbívoro ou onívoro, mas que ele tem que comer vegetal, ele tem. E esse consumidor primário, ele ocupa o segundo nível trófico, porque quem está ocupando o primeiro nível trófico está aqui, é o produtor. Então esse aqui ocupa o segundo nível trófico, certo? Agora vem o nosso próximo componente, que é o consumidor secundário, que está sendo representado pelo nosso sapinho aqui, que vai comer aquele grilo ali. O nosso sapo está representando o consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem. O que quer dizer nosso consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem? É quem vai comer o consumidor primário. E, portanto, ele precisa ser carnívoro ou ele precisa ser onívoro. Mas ele tem que se alimentar de carne, porque o que ele vai comer é um consumidor. Ele é o nosso consumidor de segunda ordem. Então, ele tem que comer o consumidor de primeira ordem. Então, esse consumidor secundário aqui tem que ser carnívoro, ou no mínimo onívoro, mas tem que comer carne. E ele ocupa o nosso terceiro nível trófico. Ele é o consumidor secundário, mas ocupa o nosso terceiro nível trófico, porque o nosso primeiro nível trófico surgiu aqui com o produtor. Aí o segundo nível trófico foi o nosso grilinho, que é o consumidor primário, e o nosso terceiro nível trófico é o sapinho, porque ele é o segundo consumidor. Galera, aí daí para frente, os outros consumidores que estão aqui para frente, essa cobra, que é o consumidor terciário, ou esse gavião aqui, que é o consumidor quaternário, qualquer um desses consumidores vai seguir as mesmas regras do secundário. Eles têm que ser carnívoros ou onívoros, porque eles se alimentam de carne, tá? Então, você tem o produtor que produz o próprio nutriente, você tem o consumidor primário que precisa comer vegetal, e do consumidor secundário para cima, secundário, terciário, quaternário, eles têm que ser carnívoros ou onívoros, porque eles vão estar sempre comendo o animal. Aí, não está aparecendo aqui na cadeia que eu te mostrei, mas existe um último componente que você vai anotar aí no seu caderno. Existe um último componente, um componente importantíssimo. Esse componente são os decompositores. Os decompositores geralmente são os fungos e as bactérias. Os decompositores podem atuar em qualquer um desses níveis que vocês estão vendo aqui, desde o produtor até o consumidor quaternário lá na frente, que é o gavião. Qualquer um deles que morrer, vai ser decomposto pelos fungos e bactérias. E a matéria orgânica desses animais vai para o solo. A matéria orgânica desses animais, ela vai para o solo e do solo ela acaba
retornando ao produtor através da terra. Então, a matéria orgânica de qualquer um desses componentes, ao ser decomposta pelos decompositores, essa matéria orgânica acaba enriquecendo o solo e ajudando na nutrição do vegetal. Por isso que a gente pode dizer seguramente que o decompositor é um reciclador de matéria orgânica. Sim, é isso. O decompositor é um reciclador de matéria orgânica. Porque ele pega a matéria orgânica de qualquer componente da cadeia alimentar, converte ela em uma matéria orgânica que vai para o solo, inorgânica, perdão, que vai para o solo e acaba nutrindo novamente o produtor. Beleza? Bom, para a gente finalizar essa primeira parte de cadeia. Professor, aí você colocou 4 consumidores. Vão ser sempre 4, vão ser 2, vão ser 3. Gente, isso é muito variável. Tem cadeia alimentar que só tem produtor e consumidor primário. Tem cadeia alimentar que chega até ter um consumidor quaternário. Mas geralmente as cadeias alimentares não são muito grandes. Vou lhe explicar o porquê. As cadeias alimentares geralmente não são muito grandes porque existe o que nós chamamos de fluxo de massa e fluxo de matéria. Os fluxos de massa e de energia, fluxo de massa e de energia. Os fluxos de massa e de energia é a passagem da massa e a passagem de energia desse produtor que está aqui através de cada um desses níveis que estão para frente aí da cadeia alimentar. Então, desde que parte da massa ou parte da energia do produtor chegue em todos esses componentes da cadeia alimentar, todos eles fazem parte dessa cadeia. Então vai depender, o tamanho da cadeia vai depender da passagem da massa e da passagem da energia deste produtor para cada um desses níveis. Digamos que aquele gavião lá não recebeu massa ou não recebeu energia do produtor. Então ele não pode ser considerado que faça parte desta cadeia alimentar, porque ele não recebeu o fluxo de massa ou de energia do produtor. Eu vou explicar isso com mais propriedade, as diferenças entre o fluxo de massa e de matéria, tá? Na sala de aula com vocês, porque existem alguns detalhes aí de decrescência, de percentual de aproveitamento que vão ser melhor explicados na próxima aula, certo? Pessoal, bacana então. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, essa introdução de ecologia e cadeia alimentar, conceitos básicos de hoje. Chegue em casa, rever todos os conceitos que você anotou, certo? Faça a atividade que eu enviei para a escola para reforçar esses conceitos e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço para você, excelente semana, muita saúde, muita paz, tá? Muito Deus na sua vida, no seu coração, na sua família. Que Deus te proteja, proteja a sua família e até a nossa próxima aula.